Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo, meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas o amor regozija-se na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Amém, queridos? Uma mensagem cujo tema é o amor, que é bastante relevante nesta manhã, que nós estamos aqui para partir o pão, para termos esta comunhão do corpo de Cristo, que é este testemunho declarando o nosso amor por Deus e nosso amor pelas pessoas. Os irmãos já ouviram outrora as explicações concernentes ao partir do pão, a esta cerimônia que acontecerá daqui a pouco. Os irmãos sabem que quando vocês pegam aquele cálicezinho, aquele suquinho de uva, e aquele pedacinho de pão, e quando você come o pão e bebe o cálice, você está declarando a Deus, você está testemunhando de Deus e para Deus, que você tem plena comunhão com Deus, e plena comunhão com as pessoas, com os irmãos, ou com o próximo. Então veja que o partir do pão, e estaremos daqui a pouco partindo do pão, é um testemunho que é dado. Por isso temos que entender se fazemos isso com dignidade, ou dignamente, para não incorrermos em juízo, para não incorrermos em pecado, porque aquele que come o pão e bebe o cálice indignamente, se torna réu do corpo de Cristo, ou seja, ele faz sem realidades espirituais, porque aquele que come sem discernir isso, sem ter esta sensibilidade, esse entendimento de que o testemunho é dado para Deus e para as pessoas. Quando você pega aquele pão, você está dando um testemunho, e esse testemunho é o testemunho do amor. Até porque toda a palavra de Deus, todo o testemunho do Antigo Testamento, o testemunho da lei e dos profetas, do Novo Testamento, toda a verdade do Evangelho, ela se resume no testemunho maior de todas as coisas, que é o testemunho de Deus em nossas vidas. Sabia que você foi chamado por Deus, você é um cristão, uma cristã, você é um servo de Deus, um discípulo de Jesus Cristo, e tudo isso se resume em uma só coisa, um testemunho de Deus na tua vida. É testemunhar Deus no teu viver, aonde quer que você esteja, você deve estar testemunhando de Deus, mas não um testemunho verbal meramente, porque aqueles que falam a palavra, aqueles que pregam a palavra, como eu estou fazendo neste momento, eles estão dando testemunho de Deus, estão falando de Deus, da verdade de Deus, sim, mas o testemunho de Deus ele é muito prático, e ele requer uma cristalização. O testemunho de Deus, que é espiritual, que está dentro de nós, deve ser externado, deve ser cristalizado por meio de um testemunho público. E esse testemunho só acontece quando nós fazemos com as pessoas. Pense nisso. Como está o teu relacionamento com as pessoas? Como está o teu relacionamento dentro de casa? Como está o teu relacionamento na vizinhança, na tua comunidade, no teu trabalho, na tua faculdade, no colégio? Aonde quer que você esteja, sempre haverá alguém próximo de você. Porque o próximo é aquele que se aproxima de você.
O próximo, não pensa que o próximo é o irmão que está sentado do teu lado agora, ou a tua esposa, os teus filhos. Não, o próximo é todo aquele que Deus faz com que se aproxime de você. De modo que esse próximo deve experimentar, deve provar, deve se alimentar de um testemunho que você deve dar. Quantos estão compreendendo essa palavra? Diga amém. As pessoas se alimentam de Deus, sim ou não? Deus é vida, Deus é luz, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é bondade, Deus é tudo de bom. E agora as pessoas vão se alimentar de Deus por meio de um testemunho prático que nós damos aos outros. É o testemunho do amor. E o texto é muito claro quando o apóstolo Paulo nos aborda nesses termos, que não adianta fazermos muitas coisas, não adianta falarmos as línguas dos anjos, as dos homens, não adianta nada você profetizar e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, toda a doutrina, todo o arcabouço da verdade neotestamentária de Deus, e entender, e discernir, e explicar, e falar, e dar estudos, mas se não tiver amor, nada se aproveitará. Será como um sino que bate. Você imagina só, quem já se aproximou de um sino batendo? Um sino, aquele sino bem grande, né? Geralmente tem na igreja católica, né? Tem aquele sino que bate de manhã. Irmão, se você se aproximar de um sino ali, dói o ouvido, prejudica, né, a nossa audição, tão forte, tão fino, chega a ferir ali os tímpanos dos nossos ouvidos. E ele diz que toda pessoa que assim o faz, dessa forma, na forma de ser aquela pessoa evidente, falante, que externa os seus pensamentos, que está sempre pronto a pregar, a falar, a orar, a explicar, se não tiver o amor, nada vai se aproveitar. E ele ainda vai mais longe, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ó, pode me queimar, pode me matar, mas se não for na base do amor, se não for permeado de um sentimento pelo outro, o amor não é por mim mesmo, o amor sempre é pelo outro. O amor sempre visa o benefício do outro. Aí, como ele diz aqui embaixo, né? Versículo 4 diz: o amor é paciente. O amor, ele tem paciência. O amor sempre espera pelo outro. O amor, ele é benigno. O amor, ele não arde em ciúmes. Olha só as características próprias do amor, que é Deus. São características eternas, divinas. Não é nada do homem, porque o homem não tem essas coisas. O homem ele é desprovido de todas essas características provenientes de Deus. Somente Deus é benigno, somente Deus é compassivo, somente Deus é paciente, somente Deus ele age em prol do outro. Deus, ele prova o seu amor se entregando pelos pecadores, como o próprio Jesus, né, declarou, e o próprio apóstolo declarou ali, João, no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só, Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação, Deus amou os seres humanos, de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Veja que o amor, ele vem acompanhado de uma atitude positiva. O amor, ele não é estabelecido e provado com palavras, porque as pessoas falam, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu amo Jesus Cristo, mas essas palavras devem ser transformadas em verdade, em atitude de fé. Porque quando Deus diz, Deus amou o mundo e deu o seu Filho, isso nos ensina um princípio básico do amor de Deus, que é doação plena, que é entrega, que é buscar o interesse dos outros, buscar o benefício dos outros. Por isso diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se orgulha de nada, e não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Olha só como que o amor é. O amor, ele simplesmente ama, simplesmente se entrega, simplesmente serve. É o serviço, é a entrega pelo outro, sem se preocupar com os seus próprios interesses. Não é aquele agir político. Eu vou fazer isso aqui para que eu possa receber o retorno, para que eu possa receber a volta, para que eu possa receber o benefício que vem futuramente. Não, o amor não busca os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. O amor, ele não se ressente do mal. O amor, ele sofre o mal. O amor, ele sofre o dano.
Olha como que o espírito do cristão, o espírito da nova aliança, o espírito do novo homem, ele é diferente das leis, dos princípios deste mundo. Esse mundo que nós vivemos é um mundo estranho, é um mundo político, é um mundo individualista, onde as pessoas, cada um busca os seus próprios interesses, onde as pessoas buscam olhar somente para o seu próprio umbigo, onde muito poucos não olham para o lado e não conseguem enxergar o outro, não conseguem enxergar o próximo, não conseguem enxergar aquele que padece dificuldades, aquele que está sendo atribulado por falta de recurso financeiro, aquele que está sofrendo com alguma doença. Este mundo é um mundo mau, um mundo injusto, onde as pessoas não estão preocupadas com as outras. E agora Deus te chama, Deus me chama, Deus nos torna um corpo espiritual, cujo espírito é do próprio Deus em nós, e agora Deus deseja que seja dado um testemunho de fé, e esse testemunho de fé, ele só é transmitido e percebido por meio do amor. O amor que não se ressente do mal, o amor que se alegra, que não se alegra com a injustiça. Sabe aquelas pessoas que, quando fica sabendo de uma notícia ruim, se sente bem? Tem pessoas assim, que não pode ver uma coisa ruim acontecendo, parece que tem prazer no sofrimento alheio, parece que tem prazer no prejuízo alheio. As pessoas estão sofrendo, ele está se deleitando, está se alimentando do sofrimento alheio. Isso é próprio da queda, isso é próprio do espírito do anticristo. Porque o amor, Deus, ele não se alegra com a injustiça, mas ele regozija-se com a verdade. O amor, ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, você tudo sofre. O amor tudo crê, ele acredita. Ele acredita em todas as coisas, acredita nas pessoas. O amor tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Quantos aqui têm amor? Diga amém. Diga assim com fé: eu tenho amor. Diga assim: Deus é amor. E agora o texto diz que o amor jamais acaba, mas havendo profecias, elas desaparecerão, as profecias desaparecerão. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Essas coisas próprias dos momentos, das liturgias, das práticas exteriores, tudo isso vai chegar no fim. Vai chegar um tempo que não vai precisar mais ser pregada a palavra. Vai chegar um tempo que não precisará mais ser profetizado as coisas do mundo vindouro. Vai chegar um tempo que a ciência, o conhecimento teológico de Deus, da verdade de Deus, ele vai cessar, porque não vai precisar você falar mais. Mas quando é que isso vai chegar ao fim? Quando vier o que é perfeito. Quando vier o que é perfeito. Versículo 10 diz: quando, porém, vier o que é perfeito. Aí eu pergunto para você, dentro desse conjunto aqui que nós estamos falando, o que é a perfeição dentro desse conjunto? Vamos entender o que é a perfeição dentro desse conjunto de fala, e de falas e explicações do apóstolo? Vamos ver aqui em Mateus capítulo 5, versículo 43, diz assim, ó: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Coisas da lei, né? Os paradigmas da lei. Eu, porém, vos digo, Jesus declarou, eu, porém, vos trago um novo pensamento: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Olha só como que o amor é tão forte, o amor é tão poderoso, o amor é tão sublime, capaz de amar não somente os nossos amigos, a nossa família, a nossa esposa, os maridos, e os nossos filhos, aqueles que nós queremos bem, e os irmãos da igreja, e sempre temos uma expectativa e uma disposição para amar e para nos aproximar daqueles que nos amam e que estão sempre próximos da gente. Mas quando é dito, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, aqui é a prova maior do amor. O amor tudo sofre, tudo suporta. O amor é capaz de amar aquele que te ofende, aquele que te deseja mal, aquele que fala mal de você, aquele que te persegue, porque é nesse amor, esse amor maior que sobrepuja qualquer tipo de pensamento e expectativa humana,
qualquer tipo de pretensão humana, este amor é a prova maior e o testemunho maior de Deus em você. Olha só o versículo que segue. Versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Para que vocês se tornem filhos do Pai Celeste. Sabe o que quer dizer isso aqui? É se tornar filho, é no sentido de ser reconhecido como filho. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Nós somos filhos de Deus. Deus nos chamou, Deus nos regenerou com a sua vida, você nasceu de Deus, foi dado o poder de você ser feito filho de Deus, de fato somos filhos de Deus. No entanto, esta filiação própria, ontológica dentro do nosso ser, que é espiritual, que está em nós e que é real, precisa ser externada, conhecida, manifestada. E quando você ama o inimigo, você está dando uma prova maior de que você é filho de Deus, e as pessoas vão olhar para você e vão falar: esse é filho de Deus, esta é filha de Deus, porque ela está amando o inimigo. Isso é muito sublime, isso é algo que tem que ser relevante em nossas vidas, porque o ser reconhecido como filho é o que está faltando em nossas vidas, porque a igreja é uma testemunha de Deus. Os cristãos de todas as épocas, sobretudo desta época que nós vivemos, a última época, último tempo, o último período antes da segunda vinda de Cristo, um tempo de tanta injustiça, como eu disse agora há pouco, tanta iniquidade, tanta maldade social, tanta fome, tanta miséria, esse mundo conturbado de apostasia, de incredulidade, de vaidade, o pecado à flor da pele, as pessoas são individualistas, as pessoas são egoístas, buscam seus próprios interesses, buscam olhar somente para os seus. É nesse tempo de tanta treva que nós precisamos externar aquilo que somos. Precisamos dar testemunho daquilo que somos e para o que fomos chamados por Deus. Porque ele vai falando: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, o Pai Celeste, faz nascer o sol sobre maus e bons. Olha só, Deus, Ele não está preocupado se aquele é bom, se esse é ruim. Não, o sol vem para todos, e faz vir chuva sobre justos e injustos. Deus não está selecionando as pessoas, estratificando o ser humano. A chuva vem só sobre esses, sobre aqueles não, porque são maus. Não, o sol é para todos, a chuva é para todos, o ar que respiramos é para todos, as bênçãos da vida, a bênção da vida, da nossa existência, é bondade de Deus e é para todos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também assim os gentios? Portanto, olha onde eu quero chegar. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Diga para o irmão que está do teu lado assim, ó: seja perfeito. Olha o que está falando para o outro. Olha o que está dizendo para o outro. Seja perfeito. Pode falar para o outro. Seja perfeito. Como perfeito é o Pai Celestial. Não, mas não tem condição, pastor, de ser perfeito. Somente Deus é perfeito. Está me comparando com Deus. O amor é o vínculo da perfeição. Por isso que o texto lá, voltamos para o texto de 1 Coríntios, diz: quando vier o que é perfeito, tudo o que é em parte será aniquilado. Para que as profecias, para que as pregações, para que a ciência, para que o conhecimento, se eu tenho amor, se eu tenho a expressão máxima de Deus na minha vida, se eu não olho para mim mesmo. E agora entra um ponto muito importante na questão do amor, porque se você quiser amar, eu pergunto para você: quem deseja amar aqui, despretensiosamente, quem deseja? Uma boa parte deseja amar aqui, ó. Eu vi uma boa parte dizendo amém. Aí eu vou dar uma segunda chance para aqueles que não estão falando nada. Quem deseja amar segundo o amor de Deus, diga amém. Não será fácil. Pastor, por que amar não é fácil? Não é só amar? Não, não é só amar não. Entre o amor e as pessoas, atenção, no caso Deus, né? O amor aqui é Deus. Entre Deus e as pessoas está você, está o teu ego, está o seu eu. E para que você ame,
como é dito, como nos é ensinado nos textos sagrados, é necessário que você olhe para você mesmo, é necessário que você olhe para você mesma e perceba que você é um bloqueio do amor para com os outros. Somos nós que bloqueamos a expressão de Deus em nossas vidas. Somos nós que tapamos, que impedimos que a luz, que a verdadeira luz brilhe. E essa luz é o próprio Deus, porque Deus é luz. Olha o que está aqui em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, um texto bastante lido, bastante considerado desse ministério. É um texto que nós temos como premissa da nossa fé ministerial. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quantos aqui desejam amar? Diga amém. Eu desejo amar. Só que agora vai entrar uma questão muito importante que nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nós precisamos olhar para dentro de nós e precisamos tratar com o nosso próprio coração para que o amor possa fluir. Porque se nós não tratarmos com o nosso coração, o amor vai ficar bloqueado, enclausurado, preso em nós mesmos, e aquilo que será expresso será o nosso eu, o nosso ego que é caído, que é corrupto, que é egoísta. E quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aí nós temos que perguntar para o texto, qual é o sentimento que houve também em Cristo Jesus? Versículo 6, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, há uma necessidade de olhar para dentro de você e se esvaziar. Se esvaziar de quê? Se esvaziar de você mesmo, das suas pretensões, das suas coisas, dos seus valores pessoais, familiares, sociais, financeiros, seus projetos. Se esvaziar de tudo aquilo que pertence ao nosso ser terrenal, humano, caído, pecaminoso. Porque o maior mal e a maior violência que nós podemos cometer, atenção, nunca pense que violência é chegar ali e esmurrar alguém. É também violência, é uma violência clara, explícita, visível. Violência é agredir alguém, violência é matar alguém. Não, a maior violência que nós podemos cometer é quando nós fechamos a mão para o outro. É aquela coisa que Deus nos deu, Deus te deu, e você simplesmente encolhe a mão para não estender a mão para o outro. É a maior violência. A maior violência é tirar do outro o direito de ser pessoa. Tirar o direito do outro ser feliz. Tirar o direito do outro de comer e beber, de vestir, de existir como pessoa. É tirar do outro o direito do perdão. Quem somos nós para tirar do outro o direito do perdão? Se Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, não levou em conta as nossas transgressões, simplesmente se entregou, deu a sua vida e nos ofereceu perdão. Se esvaziar de si mesmo é olhar para dentro de si e perceber. Se você não percebeu, procure perceber todo o sentimento particular e egoísta que existe em detrimento das pessoas. Irmãos, vou falar uma coisa aqui para vocês e atenção, muita atenção, porque eu vou falar aqui agora. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus, Ele é dono de tudo. A Deus pertence o universo, a terra, nós, tudo que nesse vasto universo contém pertence ao Senhor. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Deus, Ele não precisa, atenção, entenda com amor, entenda com cuidado o que eu vou falar aqui agora. Deus não precisa do teu glória a Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês entendem a minha fala, quem me conhece entende. Mas para quem não me conhece bem, eu vou explicar a minha fala. O pastor está dizendo que não é para glorificar a Deus, não. Não é para você glorificar a Deus, não é para você ficar falando glória a Deus à toa da boca para fora.
Deus, ele não precisa dessas expressões. Deus não se incomoda. Deus não fica, feliz, porque o meu servo deu glória a Deus. Filho, vem aqui, Espírito Santo, vem cá. Olha, meu servo está me dando glória a Deus. Estou tão feliz, o Pai. Já pensou uma situação dessa? O meu servo diz que me ama, filho, Espírito Santo, nossos servos estão dizendo que nos ama. Estamos felizes porque eles disseram que nos amam. Deus não precisa dessas coisas. O que Deus deseja e se alegra e quer que aconteça é que você o glorifique com o teu viver, com as tuas boas obras, olhando para o outro, enxergando as pessoas, acolhendo, recebendo, abraçando, perdoando, compartilhando, repartindo. Isso é o amor. O amor, ele se manifesta de maneira visível. Se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber, porque fazendo isso, tu amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. E você será visto e percebido como filho do Pai Celestial, porque o Pai é amor. O Pai é amor. Por isso que temos que cultivar em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o sentimento do esvaziamento, versículo 7. A si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Quem é que deseja amar? Mais uma vez, diga amém. Amém. Seja servo. Não, eu não quero ser servo, eu quero ser patrão. Eu não nasci para servir ninguém, eu nasci para ser servido. Esse nascer para ser servido é o espírito deste mundo. É o espírito do anticristo, porque o que é o espírito do anticristo? O que é ser anticristo? Ser anticristo é ser contrário a Cristo. E se o espírito de Cristo é se esvaziar e assumir forma de servo, e alguém disse que não pode servir porque nasceu para ser servido, esse é o espírito do anticristo, é o espírito do mundo, é o espírito da grande Babilônia. É o pecado, na maior evidência. Mas quando você se esvazia e assume, você já assumiu uma forma de servo, você já tomou uma posição de servo, você se colocou como servo, para falar assim, o que você precisa, meu irmão? E assumiu forma de servo. E foi reconhecido em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou. Jesus a si mesmo se humilhou. Essa palavra humilhar tem que ser entendida, né? Porque a humildade é uma virtude própria de Deus. O homem não tem humildade, o homem não é humilde. O ser humano caído não é humilde. O velho homem não tem humildade. O velho homem tem hipocrisia e religiosidade. Qual é a hipocrisia e religiosidade diante da humildade, pastor? É simples, porque as pessoas às vezes confundem humildade com... Não vou falar a palavra que eu queria falar não, mas... Sei lá, a pessoa de qualquer maneira, a pessoa não escova os dentes, a pessoa não se lava, não toma banho, a roupa é toda amarrotada, os pés cheios de lama. A pessoa é humilde. Não, isso não é humildade não, isso é outra palavra, o nome disso aí é outra coisa. Aí a pessoa fica toda amarrotada, aí chega na casa das pessoas assim, sabe, todo aquela cara de coitado. Sabe aquela cara de coitado, assim, ó, para dizer que está sofrendo, para ficar com pena dele? Isso não é humildade, isso é besteira. Levanta a cabeça, olha para frente, olha para o teu coração, lava, escova os dentes, escova o cabelo, se arruma, roupa limpa, olha para frente, para Deus, olha para as pessoas, observa o outro, e seja humilde, porque a humildade, ela não é exterior, a humildade, ela é interior, é uma humildade do coração. Jesus declarou, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Para amar tem que ser humilde, tem que se esvaziar. E se humilhar corresponde ao ato ou à ação de você se despojar de todo o orgulho, de toda a pretensão. Quando você se desprende disso, abre mão de você mesmo, você está se humilhando. Porque a humilhação ela é própria do coração. E quando você se humilha, quando você se esvazia, você está assumindo uma forma de servo. Você está assumindo e cultivando dentro de você mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, exaltou a Cristo, né? Em ressurreição, ascensão e exaltação.
o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja que o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado no caminho da redenção, no caminho da morte, no caminho da ressurreição, no caminho de se fazer servo, no caminho de se humilhar, de se despojar, de se esvaziar e de servir. Olha onde que Deus é glorificado, no serviço, no arrancar a pretensão. Arranca do teu coração o perdão, dá o perdão. Não fica prendendo as pessoas no mundo espiritual, não. Sabe que quando você não perdoa, você prende as pessoas no mundo espiritual, aquela pessoa fica presa por você. Não segura ninguém, não, liberta as pessoas. Chega para o teu inimigo e fala: seja livre, vá com Deus, seja livre, tenha o meu perdão. Senhor, diga igual Cristo, assuma o mesmo sentimento de Cristo na cruz, quando ele olhou para os seus algozes, para os malfeitores, e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Cada chicotada, cada açoite, cada desprezo, cada afronta, cada cuspida, ele simplesmente oferecia perdão. Isso é o amor. O amor se doa, o amor se entrega, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor simplesmente ama. Amém, queridos? Essa é a palavra que ele fala para vocês nessa manhã de partir do pão. Leva essa palavra para o trabalho de vocês, para a casa de vocês. Ah, pastor, mas tem uma pessoa que não dá para perdoar, não. Dá, depende de você, é só querer. O perdão é uma decisão. Perdão é uma decisão. Amar é uma decisão. Servir é uma decisão. Ser cristão é uma decisão a cada dia.